Bom, estamos indo para 6 meses de conflito na Ucrânia, quase 6 meses de conflito na Ucrânia. E de novo, como eu já comentei antes, essa guerra é um marco. O Ocidente, sobretudo a Europa, é a grande derrotada. O pessoal critica porque acha que isso é torcer para a Rússia e que não tem como a Rússia ganhar, mas não adianta. Primeiro que sim, a Rússia está inegavelmente ganhando, e segundo, ela não pode perder. Então, se magicamente o que restou dos ucranianos começarem a ganhar a guerra, os russos vão apertar mais, porque eles vão lutar até o último homem, e se isso não for o suficiente, então vão usar armas nucleares táticas. Não se trata só de que eles não podem perder porque seriam mais fortes, e eles são, mas se trata de que eles não podem perder porque eles vão fazer absolutamente tudo que for possível para ganhar. E outra coisa importante, não se trata da Rússia ganhar, não é isso. Se trata de que o Ocidente já é o derrotado. Mesmo que os russos viessem a ser derrotados, o Ocidente vai ser derrotado junto. O que estamos vendo nada mais é do que a aceleração de uma tendência que vinha acontecendo, que é a mudança da órbita geoeconômica mundial do Ocidente para a Ásia. Se você pega esse arco de países, indo do Vietnã, passando pela China, Taiwan, Japão e Coreia do Sul, apenas nesse trecho você tem 40% da produção industrial global, só nesse trecho. E se você expandir isso para Filipinas, Malásia, Indonésia, Singapura e Índia, você aumenta para mais de 45% da indústria global. No longo prazo, apenas a Alemanha ainda vai estar entre os países europeus entre os 10 maiores produtores industriais do mundo. A Inglaterra provavelmente já não está mais entre os 10, e a Itália e a França também vão sair dos 10 maiores produtores industriais do mundo. E mesmo a Alemanha, ao que tudo indica, que atualmente é a 4ª maior produtora industrial do mundo, vai cair provavelmente para 6º, talvez 7º. E isso já estava acontecendo antes, isso já estava em andamento. A pandemia e a guerra na Ucrânia só aceleraram isso. Aliás, guerras são isso, aceleradores de mudanças que já estavam em andamento. Então não importa muito nem mesmo o resultado na Ucrânia. O mundo, no curto, médio e longo prazo, já está passando por essa transição para um mundo menos ocidental e praticamente nada europeu. As pessoas estão prestando atenção apenas na Ucrânia, vendo imagens de veículos russos sendo destruídos e ignoram o grande quadro global. No Oriente Médio, o Irã vai nascendo como liderança de fato, as chances dele se tornar uma potência nuclear são enormes. E isso é péssimo para o eixo Europa e Estados Unidos. Inclusive é ruim para a Rússia também. O novo suposto gasoduto que sairá do Azerbaijão e vai passar pela Turquia, que só vai sair daqui a alguns anos como alternativa ao gás russo, vai aumentar ainda mais o poder de barganha dos turcos sobre os europeus, que já é enorme. Os europeus vão aprender muito dolorosamente que se era ruim depender dos russos, será ainda pior depender da Turquia. Ao que tudo indica, além da declaração do presidente sérvio de que os russos vão segurar pelo menos a situação até o inverno, quando terão um enorme poder de barganha, e mesmo que não dê certo e os europeus aguentem, os danos serão irrecuperáveis. Provavelmente vamos ver os ucranianos tentando uma última grande ofensiva no sul do país para retomar a região de Kherson, que é estratégico, pois a partir dali se controla praticamente todo o rio de Dnieper. Então, creio que essa grande ofensiva, se vier a acontecer, deve ser em agosto, estourando talvez em setembro. Mas se fracassar, e as chances de fracassar são absurdamente altas, isso irá marcar de vez o fim de fato do que restou da Ucrânia.
bem como também do Ocidente, que esvaziou muito dos seus estoques de armas avançadas, como dispositivos antiaéreos e dispositivos antitanques portáteis, jogando eles cegamente na Ucrânia. Muitas dessas armas foram destruídas ou abandonadas ou até mesmo capturadas pelos russos. Alguns países já até avisaram que não tem mais o que pode ser enviado para a Ucrânia porque ficaram sem estoque, e outros estão perigosamente perto do limite. E como a cadeia produtiva global foi atingida, a fabricação dessas armas para repor o estoque vai levar alguns anos. O pessoal radical anti-Rússia está tão focado em derrotar Vladimir Putin que não estão olhando em como fazer a Europa ser vitoriosa. Derrotar a Rússia é uma coisa, fazer a OTAN ser vitoriosa é outra, porque a OTAN já está derrotada, independente do que aconteça na Ucrânia. Mesmo que a Rússia venha a ser derrotada, a OTAN já foi derrotada também. E não há indicações que, pelo menos militarmente, a Rússia vai ser derrotada. O que estamos vendo agora pode ser muito bem o começo do fim do sistema alemão. Sistema esse que sustentou a União Europeia. O gás que flui através do gasoduto Nord Stream, que vai diretamente da Rússia para a Alemanha, foi desligado aparentemente para reparos e hoje foi reativado. Mas o que se mostrou foi um verdadeiro desespero europeu. O medo dos russos não ligarem, mas o gás foi muito alto. A turbina do gasoduto Nord Stream, que estava presa pelas sanções no Canadá, após pressão da Europa, foi liberada e pela primeira vez foi enviada para a Alemanha por avião e não pelo mar como sempre foi. E não só a Alemanha, mas o Japão também, agora que o governo japonês disse para os grupos Mitsui e Mitsubishi que eles têm que manter a sua participação em um projeto de gás que eles tinham com a Rússia, mesmo que isso, preste atenção, ameace a unidade nas sanções dos países ricos a Moscou. E a Comissão Europeia propôs ainda desbloquear fundos de bancos russos congelados por sanções para ajudar a retomar o comércio de produtos alimentares. Perceba, as sanções não surtiram efeito esperado nos russos, mas surtiram um efeito gigantesco e muito bem avisado nos europeus. Os alemães trabalharam com os russos nos últimos 20 anos para construir o sistema Nord Stream, para ter alguma sustentação de poder energético próprio. E como ele é submarino, é o único sistema de abastecimento europeu que realmente pode estar seguro. Porque os demais sistemas que passam pela Ucrânia e pela Bielorrússia, muito provavelmente nos próximos meses, também vão ser desligados, se não até muito provavelmente atingidos de alguma forma pela guerra. Historicamente, tivemos 4 fatores que fizeram com que os alemães se tornassem a coluna vertebral da economia europeia. A primeira foram esses fluxos de gás russo, gás natural, a um preço que foi relativamente baixo por muito tempo, e agora o fato é que os alemães estão sendo pressionados pelos russos para sair da aliança que estão apoiando na Ucrânia. E os alemães não têm muita opção para fazer alguma coisa sem colocar o seu próprio futuro em risco. Se os russos desligarem o gasoduto Nord Stream e nunca mais ligarem, eles iriam quebrar a economia e a indústria alemã. Isso geraria falta de energia para a indústria e falta no aquecimento do sistema. E não há nada que os alemães poderiam fazer no curto e médio prazo para manter o seu modelo econômico, que é baseado no acesso a grandes volumes de energia russa barata, tanto para a eletricidade como para as indústrias de entrada. Para quem não sabe, indústrias de entrada são as indústrias que geram outras indústrias, são a base da economia. Você atinge elas e pronto, você tem um efeito dominó, derrubando as demais indústrias automaticamente, como se fossem peças de dominó caindo uma a uma. Essa quebra súbita de energia pode matar o sistema econômico e produtivo alemão em meses. Mas todas as outras coisas que fazem dos alemães serem bem-sucedidos
também estão em perigo. O segundo fator que fez a Alemanha ser o que é que os alemães contam com uma grande e robusta mão de obra altamente qualificada. Poucos países têm a qualidade e a quantidade de mão de obra qualificada que eles têm. Mas, e isso você precisa entender bem e prestar muito atenção, a Alemanha tem um dos envelhecimentos mais rápidos do mundo. Até agora isso não foi um problema sério, porque se o país tem muitas pessoas em seus 50 anos ao início dos 60 anos, então você tem décadas de experiência e conhecimento acumulado, mas se você simplesmente não tem filhos o suficiente, em termos macro, em um sentido amplo e geral, porque quando falamos de geopolítica, falamos do macro e não de casos individuais ou pontuais, então você vai ter um problema. Os alemães puderam gastar o seu tempo trabalhando e o Estado pôde usar os seus esforços e recursos em educar essa população para tornar os trabalhadores alemães em trabalhadores de alta eficiência e talvez o trabalhador de maior valor agregado no mundo. Mas finalmente as pessoas que estavam em seus 50 para 60 anos, nos últimos 20 anos, agora estão se tornando pessoas nos seus 60 anos para seus 70 anos. A Alemanha vai atingir a aposentadoria em massa nesta década, e assim esse modelo alemão vai estar em perigo por motivos demográficos. E diferente do que pensam os entusiastas da tecnologia, não dá para automatizar tudo e também não se trata só de automatizar. O problema é mais grave. Nessa altura do campeonato, o que o pessoal que vive excitado por novas tecnologias não entende é que já temos dados o suficiente que mostram que a idade de uma população está diretamente relacionada com o seu potencial econômico. O terceiro aspecto que permitiu aos alemães esse poderio foi o acesso à força de trabalho da Europa Central e da Europa Oriental, pegando da Polônia para a Romênia e indo mais para o leste. Porque enquanto você concentra o grosso da sua população em trabalhos de alta qualificação, você ainda precisa de mão de obra barata para fazer o trabalho que não exige alta qualificação, os de média e baixa qualificação. Porque em um sistema globalizado, você precisa de pessoas de diferentes qualificações e diferentes habilidades para diferentes funções. E a Europa Central deu isso aos alemães desde a década de 1990. Mas isso também está sendo atingido. Porque assim como os alemães estão rapidamente envelhecendo, os europeus centrais e do leste também estão envelhecendo rapidamente. Eles vão atingir a aposentadoria em massa nessa década. Alguns desses países conseguirão aguentar um pouco mais, talvez até a primeira metade dos anos de 2030, mas a população de reposição em todos esses países é realmente muito baixo. Talvez até mais baixo do que a da Alemanha em alguns casos. E ainda tem um agravante para alguns desses países. Eles atingirão a aposentadoria em massa e alto envelhecimento sem ter atingido a infraestrutura igual ao dos países da Europa Ocidental. Uma coisa é você ser velho num país de velhos com a estrutura alemã. Outra coisa é ser isso numa Romênia ou numa Albânia. E o quarto motivo são os Estados Unidos, que foram o grande garantidor do crescimento econômico mundial após a Segunda Guerra Mundial. Não importa se você gosta deles ou do modelo capitalista deles, o fato é, e isso é o que importa, foram os Estados Unidos que bancaram e sustentaram uma grande rede comercial global estável o suficiente. Alguns países tiraram proveito dessa estabilidade, outros não, mas, mesmo em guerras, os países ainda podiam comercializar livremente uns com os outros graças aos Estados Unidos. Não foi caridade, e isso muita gente se perde, criticando os Estados Unidos, falando que os Estados Unidos não fizeram isso por caridade, fizeram isso por interesse,
E bom, isso é óbvio, parabéns, descobriram o óbvio. É claro que eles não fizeram isso por caridade ou porque seriam moralmente superiores. Foi obviamente por interesse, mas não interessa, não importa. Eles estabilizaram as redes comerciais globais. Qualquer país no mundo pode comercializar com qualquer outro. Eles queriam mostrar que o sistema capitalista era mais eficiente que o socialista e, para isso, fizeram que essas redes comerciais fossem estáveis o suficiente para que qualquer país pudesse negociar com qualquer outro país em qualquer lugar do planeta. Muita gente ainda tem a errada ideia de ver o mundo através de uma visão moralista e acaba deixando passar os resultados das coisas. O fato dos Estados Unidos terem garantido essa grande malha global foi benéfica para todos. Muito mais para eles, é claro, mas outros países também puderam se beneficiar. Porque a Marinha Americana garantiu que a rede global comercial nunca fosse interrompida. Até a China, aliás, principalmente a China, foi beneficiada por isso. Os chineses só conseguiram criar o seu vasto império comercial porque puderam negociar com qualquer um em qualquer canto do mundo, porque sabiam que os seus navios comerciais e seu comércio estavam seguros, e estavam seguros porque a Marinha dos Estados Unidos estabilizaram e sustentaram essa rede de comércio global. Mas os Estados Unidos perderam interesse na globalização. Mesmo que haja hoje esse discurso de supostamente um revigoramento da OTAN, depois do ataque russo à Ucrânia, os americanos têm buscado há décadas depender menos dessa cadeia produtiva global. E principalmente estão cansados de bancar o grande policial mundial. Obviamente isso não vai ser do dia para a noite, será algo gradual, mas ao que tudo indica vai acontecer. Os americanos vão aos poucos se afastar. Em termos de política externa, com exceção da relação com a Rússia, o governo Biden tem feito tudo o que o governo Trump já estava fazendo. Aliás, até mesmo aprofundando. Quando a guerra na Ucrânia terminar, os americanos vão voltar para onde estavam antes. Os Estados Unidos basicamente vão seguir com seu próprio caminho, que são duas coisas. Primeiro, tentar diminuir a sua dependência da cadeia global, o que não será tão difícil assim, porque eles já são um dos países que, por incrível que pareça, menos dependem do comércio externo, só perdendo para Sudão e Nigéria. Além disso, eles já têm olhado com atenção transformar o México na sua próxima China, onde ficaria a base de suas indústrias, e as chances disso acontecer e até dar certo são moderadamente altas. Mas a segunda coisa é que, historicamente, o foco dos Estados Unidos são a região do Pacífico. Desde a corrida para o oeste, ampliado com a construção do Canal do Panamá e que foi reforçado pelo chamado pivô da Ásia do ex-presidente Obama. Essa será provavelmente a única área que os Estados Unidos vão se preocupar de fato no restante do século. Eventualmente a Europa será menos interessante. Por isso até eu não vejo o fortalecimento da OTAN como muitos cegamente acreditam. No longo e médio prazo, o tempo joga contra a OTAN. Mesmo a entrada da Suécia e da Finlândia não pesam em nada a favor do bloco, na verdade, elas pesam até mais contra. Enquanto a Ucrânia na OTAN era um acesso volumoso, plano e sem empecilhos contra o núcleo geopolítico da Rússia, a Finlândia e a Suécia não. Por isso, para análises geopolíticas de verdade, você não deve olhar mapinhas coloridos de quinta série que mostram apenas a fronteira dos países. Você precisa ver mapas sérios, que mostram como são esses espaços, regiões, essa geografia, bem como o que tem nelas. A Ucrânia é um corredor de acesso direto contra o núcleo russo, atingindo a sensível área do Cáucaso e próximo da chamada barriga mole russa, que é a Ásia Central. Um corredor que antes da guerra tinha 45 milhões de pessoas. Mas a Suécia não, ela é redundante.
a OTAN já podia fechar o acesso do Mar Báltico através dos estreitos dinamarqueses, mesmo sem a Suécia. E bem, a Finlândia até tem um exército bem preparado, mas são apenas 5 milhões de pessoas em um território praticamente aberto e descoberto. É difícil de ser defendido. Tirando São Petersburgo, a Finlândia não consegue pressionar demais a Rússia. E nem de longe consegue ser uma via com a mesma força e importância que a Ucrânia. A Finlândia e a Suécia não serão uma contribuição que vai aumentar a força da OTAN. Na verdade, é um peso a mais para os Estados Unidos carregarem com sua política de defesa, que cada vez mais está sobrecarregada. Em resumo, Suécia e Finlândia são caroneiras se entrarem na OTAN. Mas, de qualquer forma, voltando à Alemanha, o modelo de fabricação em que a Alemanha se baseou e que forneceu a sua base tributária e fez com que a sua população fosse relativamente feliz está perto do fim. Esse enfraquecimento do poder alemão está refletindo agora no enfraquecimento do poder europeu e vemos nessa pesada desvalorização do euro como o primeiro sintoma de muitos outros que virão. Uma Europa que não tem a Alemanha como motor é uma Europa em que todos os europeus vão precisar buscar por si próprios outras formas de funcionar. A Europa como conhecemos terá que mudar e não vai ser fácil mudar considerando sua crise demográfica e a suposta retração dos Estados Unidos. E bom, ainda temos a outra perna europeia, a França, que eu insisto ser o único Estado europeu com alguma estrutura de pensamento geopolítico de fato, principalmente energético, mas ela também não está numa situação boa, vai ter problemas. Sua população nativa vai estar envelhecida e boa parte dos jovens ou não serão franceses ou serão descendentes dos refugiados imigrantes que vieram do Oriente Médio e da África e que não foram totalmente absorvidos ao modo de vida francês. Isso vai resultar em problemas internos sérios. A ideia de minimizar o problema demográfico, do envelhecimento e da queda de natalidade com imigração foi não só paliativo, mas pode ter gerado um problema bem maior do que o problema demográfico. E os franceses não sabem como vão lidar com isso. Então, como eu falei antes, mesmo que por milagre a Rússia vier a ser derrotada na Ucrânia, o que não acho que vai acontecer, na grande estratégia ela já causou danos na Europa no longo prazo o suficiente para limitar drasticamente a capacidade de ação dos países europeus. Agora, quando você olha para os mercados, vemos que a energia e a comida estão subindo a preços assustadores em todo o mundo. As limitações de fertilizantes estão afetando tudo em uma escala global. Os chineses restringiram a exportação de fosfato porque eles precisam dele para sua produção interna, principalmente de arroz. Os russos estão limitando a exportação de potássio e como os preços do gás estão muito caros, muitas das empresas europeias pararam de produzir fertilizantes à base de nitrogênio. Então vemos essa enorme pressão de preços em três frentes importantes: chinesa, europeia e, é claro, russa. Agora, acrescente isso ao fato de que o maior exportador de trigo do mundo, a Rússia, está sob sanções porque invadiu a quarta maior exportadora do mundo, a Ucrânia. Isto está afetando o mundo todo, mas a questão é que mesmo que a guerra acabasse agora, não iria adiantar, porque a base da infraestrutura ucraniana, em especial a logística, foi em geral destruída. E o que restou das fazendas ucranianas não poderão ser facilmente colhidas como as pessoas pensam, de que se trataria apenas de a Rússia e a Ucrânia chegarem a um acordo. Não. Além de vários explosivos não detonados e minas espalhadas pelas fazendas ucranianas, o que faz, por razões óbvias, com que os fazendeiros ucranianos não possam simplesmente chegar lá e colher a produção, ainda por cima, a base de transporte dos ucranianos
foi tão severamente destruída que eles não teriam nem mesmo como escoar essa colheita. Então, temos que lembrar o fato de que estamos falando que um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a Ucrânia, antes do final do ano, vai se tornar importadora de alimentos, porque irá precisar comprar alimentos para sustentar a sua própria população. É uma mudança drástica e pesada. Agora, acrescente os seguintes aspectos: as lideranças europeias falando em aumentar o orçamento de defesa, tendo que sustentar uma população gigantesca de milhões de refugiados ucranianos que precisam ser diariamente alimentados, cuidados e eventualmente medicados, em plena uma das maiores crises econômicas, energéticas e alimentares das últimas décadas. E isso porque nem sequer estamos perto do inverno, quando aí sim será a bomba o grande ataque geoeconômico russo. E também porque não estamos falando do desemprego entre os europeus e da sua perda de poder de compra com um euro desvalorizado. A conta simplesmente não fecha, não importa o quanto você detesta a Rússia ou ama a Europa, ignorar isso é literalmente ignorar o bom senso e a realidade. Putin, por outro lado, apesar de todas as dificuldades que irá ver a Rússia sofrer, e provavelmente serão muitas dificuldades, até porque a Rússia vai ficar excessivamente dependente de China e por isso até essa questão estratégica de se aproximar da Índia para tentar contrabalançar essa dependência chinesa, mas o Putin pode garantir pelo menos duas coisas que as lideranças europeias não podem para sua própria população. Ele pode garantir que os russos não vão morrer de fome e de frio. Nem as todas poderosas e ricas Alemanha, França e Inglaterra podem prometer isso para sua população. Como já mencionei outras vezes, quando dizem que a Europa é rica e a Rússia é pobre, isso é verdade, mas os russos é quem tem energia, alimentos e minérios. Os europeus só têm o euro. Imprimir euro é mais fácil do que fazer kilowatts, e eles estão descobrindo isso de forma dramática. A Europa está numa corrida de 100 metros, enquanto a Rússia está numa maratona. Acredito que a Europa vai até esboçar alguma reação nas próximas décadas, sobretudo para áreas consideradas mais frágeis por eles, no sul do Atlântico, especialmente na África e na América do Sul, o que pode vir a dar dor de cabeça para o Brasil, mas aí já é um assunto para outro vídeo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, história e segurança para vocês. E um hiper, super especial obrigado aos membros do clube do canal que são apoiadores da geopolítica. A ajuda de vocês é fundamental para o canal continuar existindo. Abraços e até a próxima.